maduros, que se permitiram passar pelos processos de Deus, para que o amor pudesse se fortalecer. A Bíblia diz que Deus é amor, isso é uma consideração muito importante. Não diz assim, que Deus ama, não, Ele é o próprio amor. O amor nasceu de Deus. E fala ainda uma consideração que eu achei incrível, Ele nos amou em Cristo. Lá em 1 João 4:10, diz algo que, olha só, e nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Deus não somente é amor, mas Ele nos amou através de Jesus. A maior prova de amor que Deus nos deu foi ter enviado o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Ontem eu estava indo dormir, fazendo a minha filha dormir, a Isabela, e ela me acordou assim, no meio, estávamos quase dormindo, de repente ela saltou com uma observação que eu achei tão incrível. Apenas 6 anos, ela falou assim para mim: mãe, você sabia que a avó Teresa, ela morreu, mas ela vai ressuscitar? Eu achei aquilo incrível, e eu falei: filha, por quê? Porque, mãe, Jesus morreu em nosso lugar. Ela disse, Jesus morreu em nosso lugar, e por isso, Ele vai dar a vida para todo mundo. Para aqueles que o reconhecem. Eu falei: meu Deus, e é uma verdade tão pura e tão verdadeira que até uma criança de 6 anos consegue trazer, porque Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele não teve um palavreado rebuscado, onde os mais simples não poderiam entender. Ele usou parábolas, Ele usou histórias do dia a dia, para fazer com que verdades profundas nascessem de corações improváveis, que enraizassem. O Raízes aqui é um lugar tão simples, mas onde o Senhor pode falar de palavras tão profundas que enraizam em nosso coração. Deus nos amou através de Jesus. E mais do que isso, Ele continua a amar em nós, e por intermédio de nós, está em 1 João 4:12, é uma verdade tão linda, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Olha isso que forte. Esses são versículos tão profundos que você deveria grifá-los na sua Bíblia e ter uma semana inteira para se alimentar desses versículos e pedir para o Senhor revelar cada palavra e a profundidade de cada um deles. Ele não somente nos amou através de Jesus, mas Ele também permanece em nós quando nós amamos uns aos outros. Olha que verdade profunda. Mas hoje nós vamos definir amor a partir das Escrituras. Gente, amor é fundamento. De tantas aulas que você vai ver aqui, algumas aulas vão se dirigir à parede de uma construção, algumas aulas vão se dirigir a cobertura de uma construção, outras vão falar sobre revestimentos da construção, mas quando nós falamos de amor, nós estamos falando de um firme fundamento. Nós estamos falando de algo que se estiver bem fundamentado na nossa vida, nós podemos construir muitas coisas no Senhor. Não sei aqui se vocês já participaram de alguma construção de uma casa, mas você vai perceber que empenha-se muito dinheiro, muito tempo, muito recurso para que os fundamentos de uma casa sejam bem fundamentados. E quando você vê uma casa demorando para ser fundamentada, levando tempo, é porque você já imagina, a casa vai ser grande. E todo fundamento chamado amor na nossa vida precisa estar muito alicerçado para que Deus possa construir em nós aquilo que é propósito, que é chamado dEle na nossa vida. Muitas vezes eu gosto de dizer que o amor também está aliançado à maturidade. A gente vai ver depois em 1 Coríntios 13 ali, que vai falar muito sobre isso. 1 Coríntios 13, que vai falar muito sobre o amor e a maturidade. O amor, ele é um acessório? Não. O amor é uma raiz profunda, nascida de corações de homens e mulheres maduros, que se permitiram passar pelos processos de Deus, para que o amor pudesse se fortalecer. Mas na verdade você pergunta: o que é o amor? Será apenas um sentimento que vai e vem, ou será algo a mais? A Bíblia diz que o amor é algo muito poderoso, que muda a forma como nós vivemos e nos relacionamos com as outras pessoas. E eu quero começar essa aula em 1 Coríntios 13, 1.
E eu queria ler na tradução The Passion Translation, que eu consegui traduzir para o português, e fala de coisas muito profundas. E eu quero iniciar a leitura, que diz assim: se eu falasse com eloquência nas muitas línguas da terra, e nas línguas celestiais dos anjos, e ainda não me expressasse com amor, as minhas palavras seriam reduzidas ao som oco de nada, mais do que um símbolo retinindo. E se eu tivesse o dom de profecia, com uma compreensão profunda dos segredos ocultos de Deus, e se eu possuísse conhecimento sobrenatural e sem fim, e se eu tivesse o maior dom da fé, que pode mover montanhas, mas nunca aprendi a amar, então eu não sou nada. E se eu fosse tão generoso, a ponto de dar tudo que eu possuía para alimentar os pobres, e oferecer o meu corpo para ser queimado como um Marte, sem o puro motivo do amor, eu não ganharia nada de valor. O amor é grande e incrivelmente paciente, o amor é gentil e sempre bom para todos. Ele se recusa a ter ciúmes, ele se recusa a ter ciúmes quando a bênção vem para uma outra pessoa. O amor não se gaba de suas realizações e nem aumenta a sua própria importância. O amor não se preocupa com a vergonha e o desrespeito, e nem busca egoisticamente a sua própria honra. O amor não se irrita facilmente e nem se ofende facilmente. O amor celebra com alegria a honestidade e não encontra prazer no que está errado. O amor é um abrigo seguro, pois nunca para de acreditar no melhor para os outros. O amor nunca considera o fracasso uma derrota, pois nunca desiste. Uau! E aí, lendo isso, nós podemos observar, não sei se você consegue fazer uma comparação com o tipo de amor que você tem, ao tipo de amor que a Bíblia nos revela. É desafiador. Talvez o nosso tipo de amor está mais comparado às revistas, aos romances, aos filmes, comparado a tantos pensadores dos nossos dias, da atualidade, talvez pensadores antigos. Mas eu me deparei com uma forma de amar essa semana, muito linda. Eu conheço uma pessoa, eu não posso revelar o nome da pessoa, porque eu vou revelar o nome dos outros santos e eu não posso trazer aqui. Mas uma pessoa que eu amo muito, e eu considero muito, e é alguém que caminha com Jesus. É alguém que no dia a dia eu sei que é muito parecida com Jesus. E isso para mim é o que eu acho mais lindo em alguém. Quando no dia a dia, nas pequenas coisas, essa pessoa se revela muito parecida com Jesus. E essa pessoa em si passou por uma situação, uma pessoa que eu amo muito, passou por uma situação difícil. Foi traída, enganada por pessoas que ela considerava muito. E eu, gostando muito dessa pessoa, eu comecei a criar formas de conversar com esse povo e essa pessoa me chamou e falou assim: olha, esse pessoal me pediu perdão, me chamou e pediu perdão. Eu falei: ah, é? Me conta mais. Pediu perdão. Depois de tudo que fez, eu pensei comigo, né? E essa pessoa falou assim: sim, me pediu perdão, e eu perdoei. Eu falei: tudo bem, já passou. E realmente passou. Eu falei: é. E aí me deu assim: mas para mim não passou, sabe aquela coisa? Mas aí essa pessoa falou assim para mim: mas eu fui desafiada nesse dia. Eu falei: é verdade? Por quê? Porque na hora que essa pessoa estava me pedindo perdão, antes mesmo dela me pedir perdão, Deus me deu uma palavra para ela. Eu falei: o quê? Deus me deu uma palavra de bênção para ela. Deus falou que ia fazer isso e isso com ela, que não era para ela se preocupar, que Deus amava muito ela. Eu assim: e o que tu fez? Ela disse assim: mesmo doendo e sangrando, eu amei essa pessoa. E eu falei para ela: porque eu não posso condicionar Deus aos meus sentimentos, aquilo que eu penso ou que eu acho. Eu preciso obedecer a Ele até quando eu não entendo. E para mim, essa semana, essa palavra, isso que eu vivi no meu dia a dia, foi uma das maiores demonstrações de amor. Eu participei de tantas conferências, eu participo ainda ministrando, eu já fui em tantos lugares, mas uma das maiores lições de amor que eu recebi foi essa semana, essa situação. E eu vi uma pessoa serena do meu lado, feliz por abençoar um inimigo, por ser fiel à voz de Deus a uma pessoa que trouxe feridas ao coração, e eu descobri que esse é o verdadeiro amor. Eu fui muito impactada. Então, o amor, ele é uma escolha. Ele não é um sentimento. Deixa eu tentar usar isso aqui, gente. Isso aqui é chique demais. Como é que passa isso aqui?
Como é que é? É aqui, é para cá? Ai, gente, uau. O amor não é um sentimento que você vai voando, voando, voando. Quantas vezes, né, num relacionamento, vai lá, estoura aquele balãozinho e cai e 2 pessoas se machucam. O amor não é um sentimento. Às vezes, até o perdão, né? Vai ter aulas aqui sobre o perdão. A gente acha que eu não senti de perdoar. Não existe isso. O perdão também é uma escolha. Amar é escolha, não é sentimento, não é uma reação natural. E é engraçado que, por exemplo, amar significa muitas vezes desagradar. Porque você ama alguém, você desagrada. Quem é pai e mãe aqui vai entender isso muito bem. Quantas vezes você diz não para o seu filho por amá-lo? Quantas vezes você precisa dizer assim, não, porque você o ama? Mas é fácil, no ambiente pai e filho, você tomar essas decisões. Diariamente nós dizemos não, 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 não. Até as minhas filhas botaram eu e o Thelmo para sentar no sofá de casa, ligaram um filme que falava sobre o dia do sim. Já passaram por essa com o filho de vocês? Eu vi assim, um golpe. Eu vi assim, elas macumunadas, eu vi as duas muito macumunadas um dia, sendo muito amiguinha. Quando você vê os seus filhos muito amigos, cuidado. As duas tinham macumunado para mim e o Thelmo ver o filme do Não Falaram Nada. Esse filme é maravilhoso. No final do filme, qual vai ser o nosso dia do sim? E o amor, ele também envolve o não. Nós estamos acostumados, mas, agora falando de relacionamentos, amizades, pessoas que nós amamos, quantas vezes nós não amamos essas pessoas? Porque nós, na verdade, queremos agradá-las e acabamos por não corrigi-las, por não falar a verdade. Sabe quando eu reconheço que alguém me ama? Quando ela me chama à parte e me corrige. Vivi, não faz mais isso. Aquilo que você fez não foi legal. Vivi, eu me preocupo contigo nessa parte, cuidado. Eu percebo que essa pessoa está disposta até perder o relacionamento que ela tem comigo, mas ela vai me amar até o fim. Isso é amor. Amor envolve até, muitas vezes, desagradar. E eu vou abrir um parênteses aqui. A maioria dos abusos emocionais em relacionamento acontecem porque não existe amor. Existe troca de favores. As reações naturais, o amor não é uma reação natural que nasce, não, o amor é uma escolha. Reação natural a gente come, né? É uma reação muito natural comer. Dormir é uma reação natural, né? Quando o sono vem, não sei se já aconteceu com você, não dá para fugir do sono. Até a própria respiração é alguma defesa, né, do corpo. Mas o amor esperado por Deus, ele é uma escolha que independe de circunstância ou do que as outras pessoas fazem. Uau! E aí entra aquele exemplo que eu dei para vocês. Mas eu vou destacar 3 formas que que são demonstradas de amor na palavra de Deus. São 3 formas de demonstrar amor. Porque a gente fala, amor, amor, mas como que eu vou demonstrar esse amor que a Bíblia diz? Porque o amor, na verdade, ele é o amor quando ele é revelado. Então, o amor é revelado através da demonstração. E o amor, vamos dizer que ele é primeiro demonstrado através... Vamos lá. Ô, gente. Queria ser chique, mas não consigo. É para lá? Através da renúncia. Vive, por que tu está dizendo isso? Que o amor é demonstrado através da renúncia. Vamos lá para 1 João, de novo, 3,16. 1 João 3,16. Vamos ler. Que diz o seguinte. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida. Ela fala assim, nós sabemos, a Bíblia diz o seguinte, nós sabemos que o amor, por que o amor? Porque Jesus deu. O amor fala de entrega. Quando você ama alguém, você entrega. E eu vou falar de um dos amores fortes que nós carregamos aqui. Para mim, o amor mais forte entre relações interpessoais é o amor da mãe do filho. Eu ministrei anos no presídio, e o Thelmo fala sobre isso também. Nós no presídio, dificilmente víamos um pai na fila visitando um presidiário, mas estavam as mães lá. E se nós íamos conversar com as mães, não, meu filho não é bandido, ele não fez isso. Elas acreditam piamente no filho, porque, e quando Deus quis se comparar, quando Deus quis dizer assim, olha, que tipo de amor que eu posso usar para comparar o meu amor, ele falou, olha, ainda que
pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ele está dizendo assim, ele usa a mãe, né? Deus indicou o relacionamento da mãe e do filho como um dos mais fortes. Olha, pode isso acontecer? Pois é tão difícil, né? Mas ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de você.